bem-vindo à Hora de Inglês no Da Rua Enem. E hoje nós vamos continuar a série de análise das questões do Enem do ano anterior. Então vamos analisar a questão 2 da prova de inglês do Enem 2021, ok? Então vamos lá. Essa questão é uma questão muito interessante e ela traz aí um gênero híbrido. Na verdade, o autor brinca com os gêneros, né? Ele é um poeta, mas ele traz um formato de um outro gênero textual para poder brincar um pouco aí com a linguagem. Então, vamos analisar essa questão. Logo no início, voltando a lembrar, só antes de a gente começar, que a gente vai usar as técnicas skimming, scanning, inference, tá? Sempre observando imagem, título, fonte, né? E lembrando de fazer tudo dentro de uma ordem. Então, eu faço skimming para poder dar uma olhada no superficial. Depois eu já parto para o scanning, primeiro lendo o enunciado, dou uma olhada nas questões e volto ao texto buscando as respostas. Sempre para otimizar o tempo, ok? Então, vamos lá. Então, utilizando o skimming, a gente verifica que a gente já logo olha, né, gente? A primeira coisa que eu procuro é se tem imagem. Não tem, eu vou para um título. E aí, nesse caso, nesse caso aqui, a gente tem um título. Então, eu vou fazer o quê? A verificação desse título. The British, aí entre parênteses está lá, serves 60 million. Então, serves é uma cognata, que quer dizer serve. Então, serve 60 milhões. Já me remete aí essa brincadeira que o autor faz com os gêneros, né? Então, eu sei que ele vai falar de alguma coisa relacionada à nacionalidade, ou vai falar de British em específico, ou ele vai falar de nacionalidades, e a gente vai ver depois no texto, porque no título traz British, e eu já sei que é britânico. Então vamos lá. Aí eu vou entender esse gênero aí. Vamos dar uma lida no primeiro, na primeira estrofe, pelo menos, aí, nesse primeiro parágrafo, né? Vamos lá. Take some Picts, Celts, and sailors, and let them settle. Então, olha só, para quem tem já a manha de identificar o gênero, já vai falar assim, poxa, serve 60 milhões. Isso tem cara de receita. Quando o título diz assim, serve tantas porções, a gente já tem... Aí agora diz assim, take, né, pega alguns, some, Picts, Celts and sailors. Isso é que tá fora do gênero. Mas aí eu lembro lá do título que no início tá o quê? British. Então, nacionalidade. Aí agora eu tenho Picts, Celts and sailors, que são outras nacionalidades, né? Os Pictos, que são do norte da Escócia, e os sailors, que são da França antiga, né? And let them settle, isso também é muito de receita de bolo. Deixe descansar. Não tem quando você faz uma massa e deixa descansar por 2 horas, por 1 hora, por 12 horas. Então, settle, descansar, né? Ficar ali, paradinho. Then, overrun them with Roman conquerors. Então, olha aí, outra brincadeirinha que o autor já está fazendo. Então, invada eles, then, então, né? Overrun them, invada eles, with, né, Roman conquerors, conquistadores romanos. Então, depois que você deixou descansar ali os Pictos, os Celtas e os sailors, né, você vai invadi-los com conquistadores romanos. Então, olha a brincadeira aí entre receita culinária e essa poesia que está tratando sobre nacionalidade, porque a gente já viu que já tem várias nacionalidades aí. Aí ele vai para a próxima linha. Remove the Romans after approximately 400 years. Então, remove, olha a outra cognata, remova, né? Os romanos, Romans, after approximately, outra cognata, aproximadamente, né? 400 years, 400 anos. Add lots of Norman French to some. Então, adicione muitos, né? Norman French, né, os normandos, né, que é da França antiga lá, to some,
Há alguns, né, você vai adicionar esse add, também é muito de receita, né, que é adicione, se é add, né, add, de adicionar. Vai adicionar a alguns Angles, Saxons, Jutes and Vikings. Então, os Vikings vocês devem conhecer, até da série, né, que ficou bem famosa. Angles, Saxons and Jutes são povos, né, originais lá que foram invadindo, né, a antiga Bretanha, né, no momento da sua formação, da formação do povo bretão. Todos esses povos foram invadindo aquela área, que é a antiga Bretanha, e foram se misturando. Então, olha que coisa interessante dele fazer essa abordagem da receita culinária com as nacionalidades. Então, a gente já percebe que a British, lá do título, se refere à formação do povo britânico, né? E ele está usando essa receita para mostrar como uma variedade de nacionalidades foram sendo adicionadas ali, naquele local, para poder formar esse povo. Então, esses povos, né, anglos, saxãos, eles são povos chamados bárbaros, né? São povos que vieram de vários locais e foram invadindo ali a Bretanha antiga. Então, sprinkle some fresh Indians. Então, esse sprinkle, né, que é o salpique ali, some fresh Indians. Esse fresh também é muito de receita, né, porque fresh food, então, comida fresca, né, ingredientes frescos. Então, sprinkle também tem tudo a ver com receita. Indians, aí mais nacionalidades, ó, indianos, Malaysians, Bosnians, Iraqis and Bangladeshis together. Então, sprinkle them, né? Então, mistura ali, coloca, salpique, eles misture todos juntos, together. With some Afghans, Spanish, Turkish, Kurdish, Japanese and Palestinians. Aí mais nacionalidades. Então, olha aí, bota tudo together, tudo junto, né? Then, então, add, olha aí de novo, adicione to the melting pot. Esse termo eu grifei porque é um termo base aí para a gente identificar, compreender o tópico central desse poema, né? Guardem esse melting pot aí. Melting pot quer dizer o quê? Caldeirão. E esse termo, né, melting pot of cultures, por exemplo, é um caldeirão de culturas, um caldeirão cultural. A gente chama, por exemplo, algumas cidades como New York, né, Nova York, London, de melting pot, né, cultural melting pot. Por quê? Porque muitas culturas diferentes, muitos povos diferentes ali frequentam e vão a esse lugar, e você, quando anda nesses lugares, você percebe essa mistura de culturas diferentes, né, de nacionalidades diferentes. Então, adicione ao melting pot, ao caldeirão, né? Leave the ingredients to simmer. Então, deixa os ingredientes ferverem ali, borbulhar. Olha aí, mais uma brincadeira com a receita, né, com o gênero receita. As they mix and blend. Mix, misturar. Aí a gente já conhece essa palavra, a maioria de nós já conhece essa palavra. Blend é um misturar, mas é tipo uma mistura mais harmonizada, né? Ele vai se fundir ali os sabores, vamos supor, se for uma receita mesmo, né? Entre si. Allow their languages to flourish, né? Então, deixe essas linguagens florescerem, né? Binding them together with English, linkando elas, né, com o inglês. Então, todas essas outras nacionalidades já citadas antes, misturando com os povos que já estavam ali. Allow time to be cool. Então, permita, e allow, né, deixa o tempo de resfriar, de esfriar, cool. Outra coisa que também é usada em receitas culinárias. Add some units, adicione uma unidade, porque olha aí, esses povos todos se misturando vão formar uma unidade, que é o povo britânico, posteriormente, né? Understanding and respect. Aí ele começa a fazer o apelo, né, dele. Aí a gente começa a ver a poesia dessa receita, né? Porque aí ele já quer o quê? Vamos adicionar unidade, porque esse povo todo misturado vai formar um povo, né? Que é um povo rico em culturas, mas é um povo
que formam uma unidade. Understanding, né, compreensão, e respect, olha, outra cognata, respeito, for the future, então, para o futuro. Serve with justice, e sirva com, olha outra cognata, justice, justiça. Então, esse aí é o apelo no poema, né, na poesia, que vai nos levar à interpretação dela aí. Então, enjoy, né? E aproveite aí, aprecie o prato. Então, essa brincadeira que o autor faz com esse gênero receita culinária e essa poesia dele, e vai fazendo esse apelo, né, sobre a formação do povo britânico ter sido tão variada em termos de culturas diferentes, tão rica, né? E ele faz esse apelo no final do poema, pedindo para que é preciso se adicionar, né, compreensão e respeito mútuo, né, entre essas culturas, para que haja um florescer, né, de uma nação saudável, né, e feliz e justa, né, que ele diz aí, sirva com justiça. Aí ele bota algumas ali. Note, all the ingredients are equally important. Então, todos os ingredientes são igualmente, equally, outra cognata. Important, outra cognata. Então, esses ingredientes são quais? As nacionalidades. Então, esses ingredientes eles têm que ser adicionados na mesma proporção. Eles são importantes na mesma proporção. Olha outro apelo do autor, né? Você respeitar todas essas nacionalidades como partes integrantes dessa unidade que forma o povo britânico. Olha que maravilhoso, né? Treating one ingredient better than another will leave a bitter, unpleasant taste. Essa frase é um pouco mais tricky, né? Porque tem bastante termos germânicos, então são termos mais difíceis, não são termos do latim, então não são cognatas, mas é interessante a gente traduzi-lo aqui. Então, tratar um ingrediente, aí você tem duas cognatas, treating e ingredient. Better than another, melhor que a outra, will leave a bitter, unpleasant taste. Vai deixar um gosto amargo, bitter, amargo, né? Unpleasant, que não causa prazer. Esse é um prefixo que adiciona uma negação, né, para a palavra. Então, pleasant, prazeroso, unpleasant, não prazeroso, né? Taste, o que é o taste? O sabor. Então, se você trata uma nacionalidade diferente da outra, né? Se você trata uma nacionalidade como superior à outra, você vai ter o quê? Um unpleasant, bitter taste, um sabor amargo, né? E que não vai gerar prazer. Warning, aviso. Esse warning, aviso, né? An unequal spread of justice. Olha aí, spread é espalhar, né? Quando você vai espalhar, dividir. Então, a gente já falou do prefixo que dá uma negatividade. Então, equal, igual, unequal, não igual, né? Então, desigual. Se você espalhar a justiça, justice, de uma forma desigual, né? Will damage, vai danificar, damage, né? The people, as pessoas, o povo, né? And cause pain, e causar dor, pain, né? Give justice and equality to all. Dê justiça e igualdade para todos. Então, é um poema maravilhoso que brinca com um gênero textual, receita culinária, para poder falar sobre a formação do povo britânico e fazer um apelo do que é necessário para que esse povo seja sadio, tenha respeito, tenha amor, né? E não tenha esse sabor amargo, né? De causar dor, e que faz uma referência a guerras, né? Principalmente, porque quando um povo é desigual, gera-se guerras. Então, e se vocês conhecerem esse autor, né? Que a gente vai encontrar ele lá na fonte desse poema, olha ali, do Benjamin Zephaniah, você vai perceber que ele é um escritor
que inclusive é considerado um dos 50 escritores mais importantes, né, do pós-guerra, pós-segunda guerra aí, que em 2008 ele foi considerado entre os 50 mais importantes autores pós-guerra, né, da atualidade. Então é um autor que fala realmente, que faz essa referência às questões relacionadas à guerra, né? Então faz críticas às questões da guerra, né? As consequências da guerra para o mundo, para as nações. Então, mais um autor aí para a gente conhecer, para a gente pesquisar um pouquinho mais sobre ele, tá? Um autor negro. Então, mais uma vez o Enem trabalhando com as etnias, com as identidades e trazendo esse autor que fala também sobre guerra, que é um tema muito recorrente no Enem, se vocês pararem para pensar, né, analisarem as provas anteriores, vocês vão ver que o tema da guerra, né, das suas consequências, principalmente em poesias, aparece muito na prova de inglês do Enem, ao longo de todos esses anos aí. Então, tivemos aí a nossa leitura, aí a gente passa, né, eu já falei do termo melting pot, que é o caldeirão, e aí lembre desse termo, pesquisem na internet também sobre esse cultural melting pot, é muito utilizado, e vai nos ajudar muito a entender isso tudo, né, e a gente junta esses termos, essa questão de ser dele utilizar o gênero receita culinária para juntar, né, adicione e tal, é muito interessante, uma brincadeira com a língua muito interessante, que traz essa questão da formação do povo britânico ser tão rica, né, em culturas diversas, né, a língua inglesa, ela é formada por essas culturas diversas, né, quem já foi meu aluno de ensino médio, teve aula comigo, eu sempre começo no ensino médio falando sobre a formação da língua inglesa, né, juntamente com a formação dos povos, porque não tem como, né, desconectar um do outro. E aí eu falo sobre esses povos, principalmente os Anglo-Saxons, Jutes e os Vikings. Tem um vídeo na internet, vou deixar o link para ele aqui também na descrição, que é The History of English in 10 Minutes. É uma animação, ele é super rápido, mas é muito interessante, porque em 10 minutos ele dá conta de contar toda a formação da língua inglesa, e você vê como esses povos, como essas invasões na Bretanha Antiga foram importantes, né, para a formação da língua, essa mistura de várias outras línguas, a língua inglesa. Então vamos lá para o nosso scanning. Então, escaneio lá o meu texto em busca de respostas, mas primeiro tenho que saber a pergunta. Ao descrever o processo de formação da Inglaterra, olha aí, o autor do poema recorre a características de outro gênero textual para evidenciar. O que ele evidencia? A gente acabou de falar sobre essa questão dele recorrer ao gênero receita culinária para evidenciar o quê? O que ele traz para a luz, o que ele evidencia, né? Foca. A riqueza da mistura cultural. Já matamos, né, gente? Que eu acabei de falar disso. Então, B, um legado da origem geográfica. Geográfica, né? C, o impacto da natureza histórica. De natureza histórica, perdão. D, um problema de estratificação social. Tá falando dos estratos sociais, né? A questão da intolerância linguística. Então, a gente já na A viu, porque a gente falou disso antes, né, gente? Então, a riqueza da mistura cultural. É isso, gente, mais uma questão analisada, e até semana que vem para a análise da questão 3. Tchau, tchau, gente!